Muito bem, estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos do programa Foro de Moscou. Hoje, terça-feira, 7 de abril de 2020, dia dos jornalistas. Então, de antemão, parabenizando todos os jornalistas que estão se empenhando bastante nesses casos aí, levando informação de qualidade para as pessoas nesses tempos de pandemia. Parabéns, Bruno Barreto, também jornalista aí, um dos melhores do estado, dos mais bem informados e dos mais sérios jornalistas que a gente tem. E destacando também que vocês não se inscrevam, não deixem de se inscrever no canal da Agência Moscou, compartilhe esse vídeo. Precisamos chegar a 1.000 inscritos para iniciar nossas transmissões ao vivo. E os 1.000 primeiros inscritos vão concorrer a livros. Bruno está mostrando aí os livros, mas vocês também podem ver esses livros e acompanhar também toda a programação da Agência Moscou no Instagram, @Agência Moscou. E começando também, Bruno, com alguns comentários que chegaram, que estão lá no nosso YouTube, vocês podem deixar nossos comentários lá. Tem um comentário aqui do Mossoró Bezerra. Bom programa, excelente análise, Bruno. Só perguntaria sobre o PSB de Carlinhos Silveira. Ontem também chegou um pedido para mim, Bruno, para comentar sobre a situação do PSOL, né? Então, já essa aqui do Mossoró Bezerra em relação ao PSB, né, dentro do balanço da janela partidária. E o outro comentário é da Maria Margarida Lucas de Medeiros. Realmente, os bolsonaristas agem como ele, não estão respeitando o isolamento social, referente àquela reportagem, aquele comentário que a gente fez sobre a morte do técnico de enfermagem. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, William. Parabenizar você pelo Dia dos Jornalistas, uma referência para todos nós, referência inclusive no campo acadêmico. Parabenizar você, né, por esse dia. Pedir a você que está assistindo o programa que não deixe de curtir, seja com o dedinho para baixo, se gostar, ou dedinho para se não gostar, ou o dedinho para cima. Se gostar, comente, curta, compartilhe, se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho. Você vai concorrer aí a 5 livros que nós vamos sortear para os 1.000 primeiros inscritos. William, comentando aí as perguntas, a questão do PSB. Eu andei me informando aí nos bastidores. O PSB está aqui organizado por Carlinhos Silveira. Carlinhos Silveira é um dos melhores organizadores de nominata que nós temos em Mossoró. Mossoró tem uma espécie de ator político que é o organizador de nominata. Carlinhos Silveira, Nicole, Pedro Eugênio, Gerson Nóbrega. É um ator político que eu não sei se existe em outros lugares, mas em Mossoró tem esse ator político. Geralmente eles organizam as nominatas, alguns são candidatos, outros não, mas eles geralmente, quando são candidatos, não se elegem. Eu queria muito que um organizador de nominata desse se elegesse, para ver se a gente tem uma estabilidade partidária aqui na cidade. Porque o que acontece? Os caras elegem-se por esses partidos menores, que são feitos por eles, por esses organizadores de nominata, e quando eles assumem o mandato, geralmente, e se eles são eleitos pela oposição, eles aderem ao prefeito de plantão ou prefeita, no caso de Mossoró, prefeita, até porque elegemos mais prefeitas do que prefeitos. Neste século, só Francisco José Júnior foi eleito prefeito de Mossoró, o resto foi tudo prefeita. Então, esses caras chegam, no fim dos contos, eles raramente chegam 4 anos depois no mesmo partido ou no mesmo grupo. Porque às vezes também o grupo segura, mas ele muda de partido. Por exemplo, Genilson Alves, ele foi eleito em 2012 por um partido, eu não estou lembrando qual, não, pelo PMN. Então foi um caso raro, porque ele chegou em 2016 ainda no PMN. Então ele foi reeleito pelo PMN. Então é um caso raro. Geralmente os caras saem do partido. O próprio Genilson saiu do PMN agora. Então assim, são partidos que se organizam, montam boas nominatas e se espalham. Então eu queria ver como é que um organizador de nominata desse, sendo ele o eleito, como ele faria. O PSB tem um nome importante, que é o nome... Seu menino passou aí, ele está tendo aula? Seu menino passou aí atrás e ele está tendo aula? O meu não está tendo, não. É de estudo da mesma escola? Não, é porque parece que é por séries. Aí ele vai começar agora uma série, parece que a escola está fazendo por etapas. Eu não sei como é que é bem isso. É online, aula online. Não sei como é que é. Aula online, né?
Então, seguindo aqui o comentário, fiquei curioso agora, porque eu já ia perguntar aqui a João Pedro. Então é isso, o cenário é esse, o PSB. Com certeza deve ter um nominato organizado, está afiliado lá, Fafá Rosado. Se chegou a ser cogitado que Fafá Rosado fosse candidata a prefeita ou a vereadora, mas eu acho que ela não vai ser, não creio que ela seja candidata a vereadora, mas seria uma boa se ela fosse candidata do PSB. Ela não se desincompatibilizou, ela tem um cargo no governo, acho que ela é do Hemocentro, alguma coisa assim, não estou lembrando agora exatamente qual cargo que Fafá Rosado tem no governo do Estado. Para ser candidata, ela tem que ter se desincompatibilizado. Então, essa é a situação. Qual foi a outra pergunta que fizeram? Do PSOL, como é que ficava a situação do PSOL? Sim, o PSOL. O PSOL recebeu o professor Thales Augusto, que é bem conhecido aí nas redes sociais, bem atuante, mas eu não tenho perspectiva do PSOL eleger vereador, não. Que seria muito bom que o PSOL elegesse um vereador, reforçaria, há um crescimento da esquerda em Mossoró. Quando eu falo isso, antipetistas dão chilique, mas é só olhar. Mineiro e Natália, nem de Mossoró são, juntos tiveram 18 mil votos para deputado federal. Na eleição de 2016, Gutenberg Dias praticamente dobrou o recorde de votação do candidato de esquerda em Mossoró. Então, na contramão do que aconteceu em nível nacional, a esquerda em Mossoró cresceu, passou a ocupar um espaço. Eu vejo também isso como fruto da polarização. A polarização acabou fazendo com que as pessoas passassem a se posicionar mais à esquerda. Porque do mesmo jeito que tem o Rosalbista, que é bolsonarista, havia um cara, aquele sujeito que sempre votava na esquerda para presidente, mas em nível de Mossoró votava com a prefeita Rosalba, era o Rosalbista de esquerda. Então esse fenômeno aí, eu ainda vejo um ou outro na rede social que vota com a esquerda e com Rosalba, mas é bem diminuto hoje esse grupo. Muitas pessoas, inclusive, passaram a ser anti-rosalbista. Isso é resultado da polarização, isso influenciou na diminuição do poderio eleitoral de Rosalba. Claro, antes que alguém dê um chilique, Rosalba é a maior eleitora de Mossoró, tenham calma. Eu não sou Vera Magalhães com Lula, que ela diz que Lula hoje é um ator insignificante no debate político nacional, certo? Eu não sou Vera Magalhães com Lula aqui em Mossoró em relação a Rosalba. Eu sou crítico sim de Rosalba, mas eu reconheço sim o potencial eleitoral dela, embora esta gestão seja muito pífia. Ô Bruno, a gente, antes de começar aqui a passar para as notícias do dia, tem um comentário aqui do César Murim, ele deixou um comentário no nosso Instagram, falando que os motoristas do SAMU de Mossoró estão com os salários em atraso. É uma informação aqui que a gente ainda não confirma, mas que vai ser interessante a gente depois buscar essa informação e checar se realmente está havendo esse atraso aí do salário dos motoristas. Vou checar agora com minha fonte. Já estou checando aqui com ela. Muito bem. E, Bruno, eu vou compartilhar aqui uma boa notícia, né? Que a parcela de auxílio emergencial de R$600, até que enfim saiu. Já tinha sido aprovado desde a semana passada, desde a segunda-feira passada, o Congresso já tinha aprovado em caso de urgência, mas o governo ficou enrolando, não sabia como ia efetivar isso, e agora, através de um aplicativo da Caixa Econômica, todos poderão fazer o seu cadastro lá para receber essa ajuda de R$600 ou até R$1.200, se for o caso de família. E essas parcelas de auxílio emergencial, segundo informações aqui publicadas no site Brasil 247, vão ser pagas até o dia 29 de maio. Uma boa notícia, né, Bruno? É uma boa notícia. Eu acho esse valor do auxílio baixo. O governo federal tem reservas, inclusive deixadas pelos governos do PT, tão satanizados. O governo federal tem reservas para poder, durante esses próximos 3 meses, dar um auxílio maior. Lembrando, esse auxílio seria de R$200, que é uma esmola. O pessoal da oposição propôs 500 e o governo, para não ficar por baixo, aumentou para 600. E poderia ter a questão das mães solo, que é R$1.200, mas o governo, o presidente Bolsonaro vetou. Então, poderia ter sido mais recursos. Eu acho que o ideal era 1.200 para todo mundo. Ainda é um valor baixo, diga-se de passagem, mas com 600 aí as pessoas pagam uma feira. Fazem uma feira e olhem lá. É verdade. Agora não paga luz, não paga água, não paga telefone.
tem que chegar a hora aí do governo subsidiar o pagamento das contas de energia para a gente poder garantir um equilíbrio para as pessoas, porque elas vão ficar, algumas vão ficar sem renda e com R$600 você não paga água, luz e internet, gente. Vamos botar a bola no chão. Internet é um artigo hoje tão importante quanto a energia para a maioria das pessoas, inclusive para a saúde mental, para você ter um passatempo, ver um vídeo no YouTube, ler o noticiário. Tem gente hoje que nem usa televisão mais em casa, só internet, assistir a live dos sertanejos à noite. Então, internet também eu considero hoje um artigo de primeira necessidade, tanto quanto água e luz. Bruno, tem uma coisa... Pode discordar. Tem tão absurdo, eu fui chamado de sem noção ontem no Twitter, porque eu defendi que a prefeitura deveria colocar os guardas municipais para fiscalizar as filas nas calçadas. Tá uma situação absurda aqui em Mossoró, todo mundo aglomerado. Aí quem é que vai fiscalizar? Eu? O decreto é da prefeitura, não é meu, não. A prefeitura tem que botar uma parada estatal para fiscalizar. Teve outro que sugeriu que a prefeitura colocasse os flanelinhas para fiscalizar. Eu estou até agora na dúvida se ele falou uma piada, que eu pedi para ele sugerir, apresentar uma solução. Estou na dúvida se ele quis dizer uma piada ou ele acredita realmente que os flanelinhas devem organizar a fila nas ruas. Sobre a questão dos R$600, o Paulo Guedes tinha falado que proporcionalmente esse valor seria equivalente ao que o governo americano está dando para as famílias americanas. Eu acho que não é, mesmo proporcionalmente. Mas, mesmo assim, tem um fator também positivo. Porque beneficiários do Bolsa Família, que recebem em média ali R$180, R$200, vão passar a receber esse auxílio de R$1.200, considerando ser de família. Então, é uma ajuda muito boa, por 3 meses, de R$1.200, principalmente para os beneficiários do Bolsa Família. R$1.200, sob o ponto de vista de algumas famílias, realmente é um dinheiro que não vale muito, mas para essas famílias que vivem de R$180, R$200, é um incremento importantíssimo. Só lembrando, ele que as pessoas precisam entender que a natureza desse auxílio de R$600 é diferente da do Bolsa Família. São naturezas diferentes. Trabalhar e receber Bolsa Família. E o Bolsa Família ele é voltado para manter as crianças na escola. Então é preciso observar esses detalhes. A natureza dessa renda mínima aí é diferente da natureza do Bolsa Família. Porque nesse mundo binário que a gente vive, as pessoas já colocam tudo como se fosse uma coisa. Ou você é uma coisa ou é outra. Então a gente tem que sair desse mundo binário. As pessoas... É uma lógica assim que eu fico chocado. Tem gente com estudo que tem mente binária. E a preocupação principal sempre é lacrar, né? Também tem esse detalhe. Geralmente a galera da mente binária vai muito nessa lógica da lacração. Pois é. E com relação aos R$600, segundo a Folha de São Paulo, os recursos começam a ser liberados a partir de quinta-feira. Bruno, vamos passar para um outro tema aqui, ainda sobre o foco principal, que é o coronavírus. O Estado chega a 254 casos confirmados do novo coronavírus, segundo aqui o seu blog. E a oitava morte, no caso, né? Que a vítima tem 254 confirmados, mas 8 mortes, não é isso? Sim. Eu acho engraçado que tem gente que vai no Facebook e pergunta qual a fonte? Eu leio o texto, está na primeira linha. Aí outro vem, aí o pessoal cobra muito, William, os dados sobre os curados. Na Paraíba está divulgando. Eu defendo que o governo divulgue os dados sobre curados. Outra coisa que o governo precisa divulgar, o número de testados. Quantas pessoas foram testadas no Rio Grande do Norte? Acho que o governo precisa informar esse dado. Porque a gente tem o direito de cruzar o número de testados com confirmações e descartes. Porque a partir daí a gente pode saber quantos casos suspeitos aqui no estado estão sendo confirmados. E, gente, não custa nada divulgar o número de curados. Qual o problema de divulgar? Até para trazer algum alento, as pessoas precisam ter um pouco de esperança também. Então, eu defendo o número de curados, a divulgação do número de curados, o governo do estado precisa divulgar, deveria fazer isso, e também o número de testados, que é outro que não está no debate público, mas eu quero inserir também esse assunto. E o caso do óbito foi em São Gonçalo do Amarante, não é isso, Bruno?
Foi o 8º ponto, foi em São Gonçalo. É um homem de 56 anos, cardiopata, hipertenso, tinha comorbidade. Ele faleceu no José do Trigueiro. Então, ele é o 8º óbito aqui no estado. Ô Bruno, antes de entrar nessa questão aqui da única empresa que se apresentou no edital do governo e foi desclassificado, você acompanhou a novela Mandetta ontem, né? Sim, acompanhei. E você percebeu o seguinte, que não sei se... evidentemente que o Mandetta segue no cargo, ele deu uma entrevista, não foi bem uma entrevista, foi mais ou menos uma declaração, dizendo que continuava no governo, as gavetas dele já estavam limpas, inclusive os técnicos já tinham limpado as gavetas dele, já estava certo que ia sair do ministério, mas houve uma intervenção pesadíssima dos militares, do Congresso. O Alcolumbre falou que a situação de Bolsonaro ficaria ruim no Congresso se ele demitisse. O Rodrigo Maia tem um pedido de impeachment na gaveta do Bolsonaro, na gaveta, só ouvindo a conversa. E o STF partiu para cima de Bolsonaro dizendo que qualquer decreto que viesse a modificar radicalmente o que está sendo feito pelo Ministério da Saúde iria ser derrubado. De qualquer maneira, houve também uma flexibilização do Mandetta, quando ele fala também num isolamento social gradual, né, numa retirada do isolamento social gradual, que permitisse em algumas cidades que tivesse 50% de leitos disponíveis, já houvesse uma flexibilização da quarentena, para que somente os idosos e aquelas pessoas com comorbidades pudessem ficar em casa. E se você acha que também não houve uma conversa, além da pressão, evidentemente, de tentar alinhar um pouco com o Bolsonaro, para ele não ficar, digamos, chateado, #chateado? Olha, o principal Mandetta acabou ficando porque, olha, que você chegou a assistir a coletiva de Mandetta ontem? Assisti. Mandetta deu piada, inclusive foi sofisticado nas indiretas. Citou o mito da caverna. Olha, Mandetta deu uma coletiva primeira. Bolsonaro não emitiu Mandetta porque os militares, com todas as discordâncias que a gente pode ter dos militares, eles ainda são um raio de racionalidade dentro do governo. Eles são racionais. E os militares sabem que trocar Mandetta por Osmar Terra nesse momento seria desastroso. Porque Osmar Terra está se comportando como um terraplanista da medicina. Vale lembrar que a expressão terraplanista, ela transcendeu o seu significado original. Temos os terraplanistas do jornalismo, da medicina, em várias áreas, né? Os equivalentes. E o que acontece? Os militares pressionaram e Bolsonaro cedeu. Mas, olha, Bolsonaro, ninguém tutela ele. E ele é um sujeito vaidoso. Então, ele está muito mais preocupado com o ego dele do que com o país. Então, você não tenha dúvida. Quando o Bolsonaro tiver a chance, ele demite Mandetta, independente dessa crise acabar ou não. E eu repito, Mandetta está ciente disso. Mandetta está ciente disso que não vai perdurar no Ministério. Não, Mandetta está cumprindo um dever cívico. O dever cívico de Mandetta é ficar no cargo para fazer as medidas que ele tem que fazer. Ele está ironizando, levando Bolsonaro a pagode. Ele é um ministro insubordinado. É o símbolo de isso simboliza a bagunça que é esse governo. É um governo de gente idiota, de gente despreparada. Aí o cara que é preparado, vai lembrar, Mandetta não é santo. Mandetta é um cara que defende o fim do SUS. Ele é um lobista dos planos de saúde. A gente tem que tratar o Mandetta do jeito que ele deve tratar. Agora, nesse episódio da pandemia do coronavírus, ele está tendo um comportamento exemplar. E a imagem de Mandetta, ela se tornou muito mais bem avaliada porque o parâmetro é Bolsonaro. Se o presidente fosse qualquer outro, um ministro como Mandetta estaria passando despercebido. Então, o Mandetta, na verdade, está tentando fazer o trabalho dele dentro da racionalidade e Bolsonaro que atrapalha. Então, Mandetta se tornou essencial. E outra coisa, as pessoas precisam entender que defender a permanência de Mandetta não é contradição. Olha, tem gente já detonando o PT, porque os setores do PT defendem a permanência de Mandetta. Aí diz que o PT está sendo oportunista. Então, assim, se o PT ficasse calado, esperando dar uma merda,
aí diriam que o PT está querendo o quanto pior, melhor. Porque sabe que Osmar Terra no Ministério da Saúde é desastroso. Mas aí o que eles fazem? Vão lá e criticam, porque o PT está sempre errado. Então a gente precisa também deixar um pouquinho a politicagem de lado e defender o que é racional. Qualquer pessoa racional vai defender a permanência de Mandetta dentro das circunstâncias que a gente tem. Então a gente vive num mundo de mentalidade binária, o reforço, em que ou você é contra ou você é a favor. Você pode ser contra e ter as ponderações. A esquerda não brinca, não bate com o pensamento de Mandetta, mas reconhece que ele é racional. O pessoal sempre vai, mas a esquerda está tendo um comportamento exemplar nesse processo. Ela não está querendo quanto pior, melhor. Ela está tentando apresentar alternativas, não cobrava. Eu critiquei a esquerda, porque na reforma da Previdência ela não apresentou alternativas. Agora ela está apresentando. Ela sugeriu aumentar o valor da Bolsa, do Auxílio Saúde. Foi a esquerda que lutou para incluir mais gente no Auxílio Saúde. Então, a esquerda está propondo. Ela tá trazendo uma alternativa. Ela defende a ciência e o cumprimento das determinações da Organização Mundial de Saúde. Então, o resto é duelo ideológico, que nesse momento não vale de nada. Acho que a hora do duelo ideológico é na época da eleição, não num momento como esse. Bruno, inclusive, ainda continuando nesse assunto, você falando aí, ainda falando sobre o coronavírus, né? A única empresa a se apresentar para gerir o hospital de campanha é desclassificada, né? Não passou nos ritos do edital, não é isso? Vamos em frente. Rede de Sustentabilidade reúne 30 pré-candidatos a vereador e recebe filiação de ex-deputado. Que aí, no caso, aqui é o João Gentil, não é isso? Surpresa, né? Ele sai do Partido Verde, né? Olha, João Gentil, ele organizou bem a Rede de Sustentabilidade, trabalhou com muita discrição. Ele é um político discreto, é um político de bastidores. Ele trabalhou bem, em silêncio. Quando eu perguntava a ele como estava a rede, ele disse, eu vou ter tantos candidatos. Ele dizia 25, não era nem 30 na época. E eu disse, quem é que está indo para aí, João Gentil? Você não tem muita coisa para oferecer. Ele manteve silêncio. Ele tem bons nomes aí. Monique Bessa, ela é filha de Francisco José Júnior, de Francisco José, do ex-deputado, que tem um capital eleitoral na cidade, então ela é uma candidata competitiva, outros nomes aí bons. Ele trouxe nomes que podem ser apresentados para a majoritária, como Rútilo Coelho e Paulo Linhares. Então, ele conseguiu organizar bem o partido. Na cotação aí das nominatas, é um dos partidos que certamente fará um vereador aqui na cidade. E ainda falando de política, Bruno, antes de retomar o assunto do coronavírus, PSDB recebe novos filiados e lança pré-candidato a prefeito em Caicó. Como é que está a situação do PSDB? O PSDB cresceu muito aqui no estado, a partir da força de Ezequiel Ferreira de Souza. O PSDB sempre foi muito fraco no Rio Grande do Norte, embora tivesse tido aí Geraldo Mello ao longo da história, depois o Rogério Marinho. Mas o PSDB hoje, na verdade, ele é o partido do presidente da Assembleia, que é sempre o maior partido do estado. Foi assim com o Raul Faria na época do PMN. Ele fez o PMN, que é um partido desse tamanho, virou uma potência aqui no Rio Grande do Norte. Depois foi com o Ricardo Mota, com o PROS. E hoje é com Ezequiel, com o PSDB. Então, o partido do presidente da Assembleia sempre é um partido muito forte aqui no estado. Vamos nessa, Bruno. Compartilhando aqui ainda alguns destaques dos meios de comunicação, observando aqui o portal do RN, compartilhar aqui para você ver. A RN registra 8 mortes por coronavírus e 250 casos confirmados. A gente já falou sobre esse assunto. O Mossoró hoje também fala desse aumento para 246 o número de casos confirmados no estado, ou seja, a gente está realmente numa ascendência. No Brasil, já uma pessoa morre por hora de coronavírus, e fala-se que no pico chegará a 25 mortes por hora. Então, são previsões alarmantes.
O jornal O Globo diz o seguinte: o secretário do Tesouro defende aumentar gastos com saúde e assistência aos trabalhadores, mas ele defende que esse aumento com gasto de saúde e assistência aos trabalhadores não deve ser permanente, só deve ser no caso específico do coronavírus. E a Folha de São Paulo, Bruno, volta a destacar também o site e o aplicativo para pedir de auxílio, e uma crítica do Rodrigo Maia, critica Bolsonaro e diz que é melhor respeitar a ciência do que fritar Mandetta. Então, quer dizer, ainda a novela Mandetta continua. E uma outra informação aqui, que Mandetta contraria Bolsonaro e se recusa a assinar decreto sobre a cloroquina. Então, ele realmente está enfrentando o Bolsonaro. Evidentemente que a gente sabe que aí o Mandetta está apostando na ciência e Bolsonaro está apostando no achismo e na própria vaidade. A Folha de São Paulo fez uma reportagem interessante com um psicanalista no domingo passado, dizendo que o Bolsonaro ele tem perfil de messianismo. Ele acha que dele pode partir todas as críticas, ele pode escolher os inimigos e dele pode partir a cura de qualquer coisa. Então, quando ele fala que a cloroquina pode resolver o problema, então ele quer se colocar como acima do bem e do mal, numa atitude messiânica, e que seus seguidores acreditariam de qualquer forma, de olhos fechados. Seriam, vamos colocar aí, um Jim Jones tupiniquim, que poderia também levar todos à morte, como aconteceu com o Jim Jones no final, que levou 900 seguidores deles à morte a tomar um veneno lá, e todos morreram naquele caso que todo mundo conhece, que a gente conhece o caso de Jonestown, né? É isso, Bruno. Mandetta está aí indo de frente, mesmo continuando no Ministério da Saúde, mas agora com respaldo, né, dos militares, do Congresso e do STF. O presidente ele tem traços de psicopatia. Já vi entrevistas de especialistas só procurando nesse sentido. O presidente ele não tem empatia, ele não se comove pelo sofrimento das pessoas. Ele pensa apenas nele. E o fato dele querer demitir o ministro da Saúde, porque está brilhando demais, prova isso. Ele está pensando apenas nele, na popularidade dele. E ainda tem gente que eu fico chocado, e uma das coisas dos psicopatas é que eles conseguem gerar atração, tendo conduta exemplar. Eu fico que fica torcendo assim desesperadamente para ele acertar. Eu acho esse é o mais comovente de todos para mim. Eu fico com dó quando eu vejo alguém torcendo para ele acertar desesperadamente. É como se política fosse torcida. Torcida é para time de futebol. Política é outra coisa. Política você trabalha com ações. As ações vocês vão elogiar ou não, dependendo do tipo de ação que for e do seu conceito em torno dela. Então, do seu conjunto de princípios. Mas política não é torcida. Mas é engraçado, o pessoal fica torcendo assim, é bonito de ver assim, o amor que ele desperta, né, em alguns. Eu tenho até pela saúde mental de outros. Enfim, Bolsonaro ele segue aí nessa cruzada louca dele, desequilibrada, totalmente irracional. Está sozinho praticamente no mundo. O companheiro dele nessa loucura é o presidente da Bielorrússia, que defendeu que as pessoas lavassem as mãos com vodka e se masturbassem para poder se curar do coronavírus. Ô Bruno, para a gente encerrar aqui, saiu uma matéria interessante na coluna do Vonuvo para Diário Político, falando que Nova Betânia e Abolição são os bairros que concentram o maior número de casos de coronavírus. É um levantamento interessante que ele fez, e mostrou também que alguns bairros ali da Zona Norte concentram também alguns casos, 5 casos ao todo. Aí ele fala do Bom Jardim, Paredões, mas ele centraliza que os maiores casos estão no Nova Betânia e na Abolição. Um levantamento interessante que ele fez junto ao laboratório LAIS, da UFRN, Laboratório de Assistência à Saúde. E eu achei interessante a forma como ele colocou esse mapeamento na cidade, porque eu não imaginava também que seria o Nova Betânia e a Abolição os bairros com maior incidência, né? Quando a gente imagina que geralmente são os bairros onde tem maiores problemas de saneamento, né? onde os casos
os casos de moradia são mais precários, e não é assim, né? Não, porque o coronavírus ele chegou pelo topo da sociedade, pelo topo das classes econômicas. Então, ele começou pelo pessoal que viaja pelo exterior. E aí vai... A sociedade é como uma teia, né? Você está aqui, aí você, se você é da classe média, você se relaciona com um determinado tipo de gente. Então, começa ali, no seu ciclo social, e vai descendo, vai descendo. Aí, o pessoal rico que viajou, né, que foi para a Europa, pegou lá na Itália, ele passa para os seus empregados domésticos. E os seus empregados domésticos passam lá nas comunidades carentes. Mais ou menos assim que funciona. Isso. Tem mais alguma coisa para falar, Bruno? Vamos encerrar. Não, vamos encerrar. Agradecer a todos pela audiência. Gostou do programa? Dedinho para cima. Não gostou? Dedinho para baixo. Deixe sua crítica, o seu elogio, comente os assuntos, sugira. Não deixe de se inscrever no canal, ativando o sininho, o glorioso sininho. E compartilhe o programa nos seus grupos de WhatsApp e contribua para o crescimento da Agência Moscou. Vou ficando por aqui. Um abraço a vocês. E não esqueça de assistir os programas da Agência Moscou. À noite tem um comentário de Bruno Barreto. Pela manhã tem o giro das notícias no Planeta Diário. E aos domingos tem o Conectados com Isaíra Talita. Então, até amanhã, gente.